Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Bom, galera, como vocês devem ter percebido, eu não estou tendo muito tempo, né, para atualizar conteúdo aqui no canal. Tenho trabalhado muito, né, as circunstâncias exigem isso. E justamente, né, por conta desse excesso de trabalho, eu acabo não tendo tempo nem de ir para casa, praticamente. Então, às vezes eu vou para casa só para descansar e já retomo aí outra jornada de trabalho, né, muitas vezes excessiva, né, e já chego cansado, meio quebrado, desanimado. Não tem aquela inspiração, aquele pique de sentar aqui, gravar e todo aquele processo até publicar para vocês. Muitas vezes eu acabo ficando, né, na casa da minha namorada, como hoje vocês devem ter percebido que o cenário é bem diferente do comum. O que ocorre também é que, mesmo na casa da minha namorada, eu tenho vários problemas para iniciar um processo de gravação, por exemplo. Eu tenho que estar sozinho em casa, né? Aí o barulho diminui bem menos, né, do que o normal. Ocorre que a casa da minha namorada, né, o local onde eu escolho para gravar, que seja, digamos, o menos pior, né, que seria o quarto dela, eu fico muito exposto, né, à rua, que é o quarto mais próximo da rua. E você sabe, né, periferia, muitas vezes final de semana, como hoje, é um barulho ensurdecedor, cara. É inquietante, né? É difícil morar na periferia. Quem me dera morar num condomínio, num apartamento, ou quem me dera ter um estúdio para gravação, com isolamento acústico, seria maravilhoso. Mas aqui eu fico exposto a crianças gritando na rua enquanto brincam, carro com som alto, moto com escapamento estralando, sem contar alguns vizinhos que não se importam muito, né, com o espaço individual de cada um. Né? Eu tenho uma vizinha aqui que fica gritando com os gatos dela, né? Tem uma outra aqui com um filho pequeno, aliás tem várias outras com filhos pequenos, e eu acho que elas criam a criança, né, para chorar. Né? Não existe outro motivo ou um objetivo em si. É ver a criança chorar 24 horas. Eu acho isso meio maluco, mas... E na verdade, galera, dificulta o processo. Né? Quebra aquele clima da gente vir aqui, sentar e gravar para vocês. Me desculpem eu começar um vídeo que parece até um tema importante, como vocês me pediram, né, na enquete, escolheram lá entre as opções, falar sobre a CIA e uma possível intervenção militar no Brasil. É um assunto muito sério. Mas eu começo com essa resenha de início, faz tempo que eu não faço isso, para ver se inspira, se me coloca no clima, se eu percebo, né, que o momento vai ser adequado para gravar para vocês. E talvez depois eu até tire isso da introdução. Né? E vamos lá, vamos ver se sai alguma coisa aqui, para ficar legal para vocês, né, e eu não ficar devendo conteúdo, porque está acumulando demais aqui. Vamos falar de mais um treinamento militar dos Estados Unidos aqui no Brasil. Quando eu digo mais um, galera, é que é uma série de exercícios e treinamentos, né, numa relação meio suspeita entre, né, os militares do Brasil e os interesses, né, obscuros dos Estados Unidos, que se refletem muitas vezes, né, nessas intervenções extraoficiais na prática militar, né, contato militar, ou em outras circunstâncias, em contatos ainda mais obscenos e suspeitos, que seriam aqueles encontros com, por exemplo, representantes da CIA dos Estados Unidos, que todo mundo sabe que patrocina golpes há muitos anos, principalmente, né, nos seus principais clientes, ou melhor, as suas principais vítimas, que seriam a galera do Oriente Médio, né, uma parcela ali da África e a América Latina. Então os caras estão envolvidos em golpes e em conspirações há muito tempo. A CIA sabe muito bem o que fazer, por conta até da experiência. Eles se especializaram nisso. E chama sempre a atenção, né, pelo menos para quem vive, né, de estar bisbilhotando esse mundo de conspirações, ou está falando de geopolítica, né, na questão internacional, e falando, né, do submundo da coisa, né, e realmente os mestres do mundo, ou então de Estado profundo, né, o Deep State, a agenda da nova ordem. Isso sempre chama a atenção da gente. Né? Então, dias atrás, né, e não é parecendo uma notícia repetida, mas poderia ser, porque eu já poderia ter feito esse vídeo em outras oportunidades, em outros eventos parecidos,
Dias atrás, né, surgiu aí uma notícia divulgada aí pelos meios de comunicação, né, de que o Bolsonaro tinha assinado uma autorização para um exercício militar norte-americano, né, em território brasileiro. É algo normal, como eu vinha dizendo para vocês aqui, né? É uma série de exercícios que chega a ser suspeito, né, no mínimo, né, para falar sobre o assunto. Estados Unidos treinando aqui dentro do Brasil. Não vejo essa necessidade de ficar treinando tanto esses exercícios militares se o Brasil, ou pelo menos a América Latina, não está em guerra exatamente. Então deveria chamar a atenção das pessoas, como chamou a atenção de alguns que escolheram esse tema aí. Mas é normal, porque é comum. Eu não vou dizer normal, mas é comum, acontece muitas vezes. E vem acontecendo cada vez mais, principalmente durante esse período agora de governo Bolsonaro. Essa gestão aí, ela tem uma relação meio promíscua, né, com esse submundo, né, do esgoto da geopolítica internacional. O Bolsonaro ele se comporta muito como uma putinha, mas não uma putinha comum, uma putinha fã, né, dos americanos. Né? Ele não esconde isso de ninguém. Né? Não pode ver um líder norte-americano que ele já está se ganhando e tal, e sorridente, querendo lamber a bota do cara. É absurdo, é ridículo. Mas infelizmente alguns escolheram isso e ainda chamam o cara de mito ainda. Né? Mas tem alguns detalhes nesse último exercício que foi autorizado pelo Bolsonaro que chamou a atenção de algumas pessoas. Né? Deveria chamar a atenção de todas as pessoas. Existe uma lei, né, um conjunto de regras que criaram aqui no Brasil, né, que dispõe sobre o trânsito, né, de tropas estrangeiras em território nacional, para não virar bagunça. Então, quando você vê tropas estrangeiras, né, como o caso dos americanos que estão adorando vir visitar o Brasil, quando eles vêm passear aqui no Brasil, né, dizendo que é um exercício militar, né, uma troca de experiências ou algo do tipo assim, né, eles têm que explicar dentro, né, dessa lei de trânsito de tropas internacionais, né, quais seriam os objetivos deles nesse exercício militar. E esse protocolo nessa lei prevê também, né, alguns outros requisitos. Além do objetivo do exercício, eles têm que especificar exatamente a quantidade de tropas, né, de homens enviados aqui, né, nesse exercício. Além, é claro, de fazer uma relação detalhada dos equipamentos utilizados no exercício e que estarão em território nacional. O que chamou a atenção nesse último exercício militar do Bolsonaro, né, que esse decreto que autoriza os americanos virem treinar aqui omitiam essas informações. Ou seja, não tem um objetivo específico, né, detalhado, né, no decreto, não tem uma quantidade exata, né, de homens que estariam treinando em território nacional e não tem a relação dos equipamentos que seriam utilizados aqui, seriam transportados para cá. Então é difícil você controlar o que eles estão exatamente fazendo aqui se você não tem detalhes, né, da ação em si. A lei existe exatamente para isso. E o Bolsonaro, com a sua, né, com a sua inspiração de vagabunda, né, eu acho que até de caso pensado, não especificou. Porque se você parar para pensar que você vai vir com homens, né, militares no caso, né, para um território de outro país, e não vai especificar quantos são, então você não sabe quantos vieram, você não sabe quantos, né, vão ficar aqui, por exemplo, quando se encerrar o exercício. É a mesma coisa das condições dos equipamentos utilizados. Você não sabe que equipamentos vieram para cá, né, e não sabe quais equipamentos estão indo embora. Quanto ao objetivo do exercício, eles sempre inventam alguma coisa. Né? É a troca de experiências para manter, né, a modernidade das tropas. Não faz sentido num país que não está em guerra, como o Brasil, por exemplo. A não ser que esteja planejando entrar em guerra. Esse é o ponto que chama a atenção. Esse decreto do Bolsonaro autorizando os militares, né, nessas condições suspeitas a virem aqui, né, cria uma situação onde é um crime de responsabilidade pelo responsável, no caso o próprio Bolsonaro, que deve ter assinado essa lei, esse decreto, né, sorrindo, dando risada, tirando foto para colocar num quadro. Olha, eu autorizei os americanos virem ao Brasil. Mas tem esses detalhes aí que são suspeitos. Então é um crime de responsabilidade mesmo, é algo passível até de impeachment do presidente permitir algo desse tipo. Chama a atenção
Porque o Bolsonaro ele comete crimes de responsabilidade sistematicamente. Até então ele não tinha cometido o pior dos crimes, que seria uma pedalada fiscal. Né? Mas já cometeu também esse, né? Com furando o teto dos gastos agora recentemente, né? Para tentar comprar votos da galera com o Auxílio Brasil. Então quer dizer, ele pode cometer crimes. Né? O sistema está permitindo o Bolsonaro cometer crimes e alguns graves. Não é só a questão de ser um crime de responsabilidade, que é passível de derrubar um presidente. Né? É a alma, né, do crime em si, né, que pode esconder algo bem pior, como por exemplo uma medida ou uma ação de autotraição, como por exemplo patrocinar um golpe com intervenção estrangeira em território nacional, né, com a cumplicidade de autoridades como o próprio presidente. Então é algo muito grave, galera. E não chama atenção só esse último exercício com esses detalhes obscuros, né, a gente. É lógico que cria, né, aquela situação de um evento suspeito, especificamente nesse caso. Mas se você pegar, né, o passado, principalmente o passado recente do Brasil, você vai ver que tem uma série desses exercícios suspeitos que já vem acontecendo sistematicamente. Parece até que o Brasil está se preparando para uma guerra. Não que não devamos estar preparados, mas treinar com um possível inimigo, porque os Estados Unidos não têm aliados. Ele tem vassalos e tem vítimas. Então por que treinar tanto com os Estados Unidos, se a intenção dos Estados Unidos seria colocar o Brasil dentro do seu quintal, né, de exploração particular? Eles já fazem isso, né, indiretamente através do mundo dos negócios, mas no campo militar, se houver necessidade, com certeza os americanos iriam intervir aqui no Brasil, militarmente falando, né, para se apossar aqui desse território que é estratégico, seja geograficamente ou como fonte de recursos. O que acontece nesses últimos exercícios que ocorreram no Brasil em parceria com os americanos é que vem me chamando a atenção e até motiva, né, um vídeo como esse. Por exemplo, eles têm treinado em cenários específicos. Eu lembro de um treinamento que aconteceu, né, junto com, na ainda era Temer, né, pós-golpe da Dilma, né, e aí vem o Temer, e dentre outras coisas como reformas e, né, atitudes suspeitas, né, própria da agenda de quem patrocinou o golpe, ele também fez um contato com os militares norte-americanos, já que ele também participou do processo ali, né, onde a CIA estava operando a farsa jato, patrocinando alguns políticos e alguns caras da elite, né, para sustentar o golpe. Né. O Temer permitiu, a convite dele na verdade, né, que militares norte-americanos viessem treinar no Brasil, né, na Mata Atlântica e na Mata Amazônica. Chama atenção esse detalhe, né? Por que você, com uma vantagem estratégica, né, de ter um exército que treina regularmente, né, dentro de uma condição adversa por um possível adversário, que seria treinar na mata brasileira, nas florestas brasileiras, por que você vai ensinar os americanos, numa troca de experiências, a atuar aqui dentro? Como, por exemplo, na floresta amazônica. Não é estranho para vocês? Uma das principais vantagens, né, de um destacamento militar, né, é saber atuar explorando, né, o cenário geográfico a seu favor. Por isso que é muito difícil você combater milícias no Oriente Médio. Os caras são criados nas montanhas, naquelas cidades, né, que mais parecem labirintos. Então, né, tropas militares têm muita dificuldade de atuar ali. É muito difícil você combater uma tropa, né, digamos, do norte da África, né, no seu próprio território. Por isso que eles escolhem colocar, né, norte-africanos confrontando uns aos outros, né, porque é difícil, né, sem, né, digamos, uma grande vantagem militar, né, com um exagero de equipamentos, é difícil você atuar ali. Né? E a mesma coisa aqui na América Latina. Países que têm, né, tropas militares que atuam dentro da floresta amazônica, por exemplo, tem muita vantagem, né, em um caso de intervenção, em um caso de uma guerra, onde precisem atuar dentro da floresta amazônica. Se a floresta amazônica, por exemplo, se torna, né, o objetivo em disputa ali, eles não vão simplesmente jogar uma bomba e acabar com tudo. Então teriam que ganhar o território, né, no fronte mesmo, né, sem equipamentos que destruíssem o ambiente. E aí exigiria tropas atuando na floresta. Né, iam ter confrontos. E os brasileiros certamente têm vantagem, larga vantagem na verdade, contra tropas estrangeiras aqui.
E aí, de repente, você pega uma notícia que o Michel Temer deixou, né, e patrocinou ali um exercício militar com os norte-americanos para ensinar os caras a atuar dentro das nossas florestas. Cara, né, se você não achou isso absurdo na época, que foi em 2017, né, você já tinha que começar a pensar sobre isso. Eu até fiz um conteúdo na época. Né, e você tem que pensar que, por exemplo, os americanos, eles gostam de ter bases avançadas, caso surja a necessidade de uma intervenção, né, oficial ou não. Muitas vezes eles atuam extraoficialmente, né, com comandos especiais, fazendo operações que não são ligadas oficialmente ao governo dos americanos, mas a gente acompanha muitas vezes no mundo da ficção, né, esses comandos especiais norte-americanos que se transformam em filmes e tal, que eles atuam, mas ninguém sabe que eles estão lá. Mas isso é real, isso acontece de verdade. Na verdade, a ficção é inspirada na realidade. A CIA opera muito disso, né, através desses comandos destacados aí, sem ligação oficial com os militares ou o governo norte-americano. E eles precisam, né, para um deslocamento rápido, uma questão estratégica, ter bases avançadas, que é o caso do que acontece. Os Estados Unidos têm algumas bases avançadas dentro do território colombiano, né, e atuam ali muito, né, em treinamento e, né, estão preparados para atuar na floresta amazônica. Então é perigoso isso daí. E aí você vê o Temer, né, falando para os militares: vem aqui treinar com a gente para a gente ensinar vocês como ganhar da gente. Não faz sentido, né, galera? E depois do golpe de 2017, né, aí vem a continuação do golpe, que seria a Agenda Temer, né, a ponte para o futuro 2.0, que só continuam as reformas, que é o governo Bolsonaro. Onde eles fizeram todas aquelas manobras para garantir a vitória do Bolsonaro, com Lava Jato, coisas do tipo. Né? O Bolsonaro vence. Né? E uma das primeiras coisas que a gente lembra, né, nesse tema, né, sobre o Bolsonaro é ele se arreganhando novamente para os americanos. Na época o Trump era presidente. E ele se oferecendo, que nem uma vagabunda, é absurdo, né, para fornecer um espaço para uma base militar norte-americana em território nacional. Os americanos sequer pediram. E o Bolsonaro ofereceu, né, para os Estados Unidos montarem uma base aqui. Né, simplesmente porque passou na cabeça dele, é vontade dele. Seria, né, o máximo, né, ali do seu prazer sexual ali, esquisito ali. Né, queria, vamos, vocês não querem montar uma base lá? Não, pô, eu dou lugar, eu dou espaço. Acabou que o Bolsonaro só cedeu a base de Alcântara, né? Quando eu falo só, eu estou sendo irônico aqui, né, a base de lançamento de foguetes em Alcântara, deu para os americanos, que já funciona como uma instalação militar, já que não temos livre acesso, né, aos setores controlados pelos norte-americanos ali. Não sabemos nem equipamentos, homens, objetivos, né, que acontecem lá dentro. Então já tem a base norte-americana instalada na base de Alcântara, temos bases norte-americanas dentro da floresta amazônica, né, a partir ali da Colômbia, deve ter também no Peru, deve ter na Bolívia, né, espaços reservados, né, aos norte-americanos, né, com a cumplicidade de governos. E eu não descarto, por exemplo, que eles tenham algum poço de extração de petróleo em alto mar que funciona como uma base disfarçada. Também faz parte da prática dos norte-americanos, né, pegar uma estação de extração de petróleo em alto mar e separar como, né, uma base conjunta militar. Dentro da floresta amazônica, em território brasileiro, também deve ter alguma base ligada a alguma ONG, né, dos americanos, ou então, né, aqueles comandos militares terceirizados, como existia a Blackwater, né, até um tempo atrás. Agora trocaram de nome para não ficar muito em exposição. Mas são mercenários atuando junto com ONGs, né, com desculpas justificativas esfarrapadas, né, mas se preparando em território nacional. Eu lembro que eu achei absurdo, né, o Bolsonaro rindo: não, vem aqui, ó, toma, vem aqui para colocar uma base. Como se os americanos precisassem colocar uma base. Né? Talvez oficialmente seria interessante, mas ia chamar muita atenção. E cria uma série de consequências internacionais esse processo. Mas vamos passar um pouco à frente. Né? 2017 o Temer, com esse exercício na floresta amazônica. 2019 o Bolsonaro entrega a base de Alcântara, né, e também oferece território nacional para uma base norte-americana. E aí a gente pode chegar, por exemplo, em 2021, quando em fevereiro militares, né, brasileiros foram até os Estados Unidos com essa desculpa de treinamento militar, passar algum tipo de experiência para os americanos, porque, né, deve ter levado algumas condições, alguns cenários, algumas informações estratégicas para os americanos lá nos Estados Unidos, e também, né, de quebra, já voltaram com algum treinamento,
né, obscuro aí, geralmente, né, voltado para intervenções. Né, são agentes infiltrados, eles se tornam, são cooptados pelos Estados Unidos quando vão lá. E mandamos alguns militares justamente para isso, né, para entregar os caras para os americanos, além das informações estratégicas. Tem que chamar a sua atenção esse tipo de atitude. O Brasil não tem nada a oferecer, a não ser, né, questões específicas, como atuar dentro da floresta, né, tropical. O Brasil não tem nada a mais a oferecer aos norte-americanos, né, a não ser isso, informações estratégicas e agentes infiltrados. Então a gente passa um pouco mais de fevereiro, por exemplo, a gente pode chegar em julho de 2021, quando o diretor da CIA, ou um dos diretores oficiais da CIA, né, veio ao Brasil e teve encontro com autoridades públicas brasileiras, como o general Augusto Heleno. O cara abaixo do Bolsonaro que manda nesse campo militar e no campo da inteligência do Brasil. É estranho, né, galera? É no mínimo suspeito. O diretor da CIA vindo ao Brasil encontrar autoridades do Brasil. Com que intenção? Qual o objetivo? Lógico que você deve imaginar. É a CIA de quem eu estou falando. A gente sabe que depois que o Bolsonaro ganha, ele viaja até os Estados Unidos e o Sérgio Moro, então ministro da Justiça, vai também ao prédio da CIA, né, sei lá, prestar ordens ou ser, né, agradecido com uma cerimônia extraoficial lá pelos serviços prestados que patrocinaram a continuação do golpe e o governo do Bolsonaro, né, que estava lá como uma puta naquela época. Então já chamou a atenção essa visita do ministro da Justiça, Sérgio Moro da Lava Jato, com tudo o que aconteceu. Ele foi até a CIA, um evento extraoficial, fora da agenda, né, e depois agora a gente já teve essa nova visita, recente agora em 2021, do diretor da CIA. Por que me chama a atenção a visita desse diretor da CIA ao Brasil, né, em julho de 2021? Porque logo após essa visita, né, ocorreu a execução do presidente do Haiti. Não sei se vocês se lembram, eu até fiz um conteúdo que vocês me pediram a respeito, cheio de consequências, né, para o próprio Haiti, que sofreu ainda com alguns terremotos, né, e vem sofrendo com isso nos últimos tempos, aquela instabilidade, né, do governo, né, que permite que, né, digamos que o Estado profundo avance, né, explore, né, essa falta de comando, essa falta de objetividade, né, no governo nacional de um país, e tem a execução do cara, que, né, teve o envolvimento de mercenários, inclusive norte-americanos, mas principalmente colombianos, que todo mundo sabe que é uma base avançada norte-americana na América Latina. Então, veio o diretor da CIA ao Brasil, depois vai em outros países aqui da América Latina, né, e logo depois tem a execução do presidente do Haiti, uma operação clandestina com, né, militares, no caso mercenários, envolvidos. Não chama a sua atenção esse processo? E já que eu estou aqui, né, conseguindo gravar para vocês, vamos continuar aqui, vamos falar sobre o INSEC. O INSEC é uma abreviatura de uma sequência, né, de nomes em inglês, que eu nem perco meu tempo decorando, que é a antiga Escola das Américas. Se você não sabe do que se trata, Escola das Américas era um campo de treinamento de militares, né, dentro do território norte-americano, né, e se eu não me engano tinha uma base também, né, uma filial dessa base no Panamá, que era para treinar militares da América Latina a atuar sob ordens norte-americanas. Principalmente naquele mundo da época, onde foi criada as Escolas das Américas, né, na época das ditaduras. Então os militares eram treinados pelos norte-americanos, no caso doutrinados também, né, cooptados a seguirem ordens da CIA, né, e tinha um nome, né, essa Escola das Américas, era algo oficial, reconhecido no mundo inteiro. Basicamente era isso, treinar militares como se fossem treinar cães de guarda, né, da repressão, né, para sustentar ditaduras. É algo muito absurdo, né, entre Estados Unidos, CIA e esse submundo de conspirações, mas é algo que aconteceu, é oficial, você pode procurar nos livros de história ou dar um Google aí que você vai saber sobre a Escola das Américas, né, que depois troca de nome, se torna esse movimento, o INSEC, né, que basicamente era isso. Formar soldados para a ditadura, para sustentar as ditaduras, que tomavam conta depois da Operação Condor aqui na América Latina. Hoje eles intervêm nesses países, né, manobrando os resultados de eleições. Mas no passado eles acham que era muito mais fácil você colocar um ditador, porque é muito mais fácil você, né, descartar um ditador do que mandar matar um presidente, por exemplo. Né? Gera uma série de suspeitas. Ditadores, né, você troca e coloca outro no lugar.
Você também não tem que investir tanto, né, numa manobra para uma grande operação tipo a Lava Jato, né, para colocar um resultado eleitoral favorável. Simplesmente você dá o golpe, que no passado era muito mais fácil, o ambiente já era preparado para isso. Você dá um golpe, coloca o ditador que você quiser no lugar, né, pode ser um militar brasileiro, pode ser um Pinochet, pode ser, né, sei lá, tinham vários ditadores aqui, né, que são fantoches dos americanos. Originalmente, né, esse INSEC, no caso essa Escola das Américas, ela tinha um objetivo oficial, que é aquilo que passa para o mundo, né, de trabalhar com contra-insurgência anticomunista. Ela era oficialmente uma escola para formar militares para combater, né, uma invasão comunista na América Latina, que era o medo dos Estados Unidos. Depois pegou mal, né, porque eles viram que não dá para ficar combatendo um comunismo que nunca tomou poder exatamente na América Latina, mas sempre foi usado como bicho-papão, como um fantasma para inspirar essas ações. Intervenções, golpes, né, eleições. Sempre vem alguém e fala, olha, se eu não ganhar, ou se a gente não der um golpe, se não fizer uma intervenção, os comunistas vão invadir, vão tomar o poder. E aí vai ficar péssimo para você. Gasolina R$9, gás de cozinha 130, desemprego, gente assaltando o caminhão de lixo. Se os comunistas ganharem, vai ficar assim. Não era essa a desculpa antes da eleição do Bolsonaro? Né, que não podia deixar os comunistas ganharem para não se tornar o Brasil, que é hoje, na mão deles. É absurdo, mas no passado justificava até intervenção militar, tá? Então o Brasil, né, com essa Escola das Américas, assim como outros países da América Latina, eles eram reféns da CIA. E mesmo no período democrático desses países, não só o Brasil como qualquer outro da América Latina, eles foram obrigados a ceder militares para treinar nessas Escolas das Américas. É algo meio absurdo, né? Um país que tem uma autonomia, principalmente, né, sustentada pela democracia, tem que enviar militares para treinar, né, num local onde se treinam soldados da ditadura. Né, aqueles caras altamente, né, inspirados em técnicas, né, de repressão. Né, quando você vai treinar na Escola das Américas ou nesse INSEC, não vem você achando que eles vão treinar questões militares de operações e tal, não. A gente está falando de, né, nessa contra-insurgência, é de setores de inteligência específica. Espionagem de alto grau. É gente que trabalha infiltrado em movimentos objetivos ali, em movimentos alvo. É gente que, por exemplo, atua em técnicas de interrogatório daquelas mais extremas, como a gente acompanhou no Brasil. Estou falando de tortura, estou falando de perseguição, estou falando de assassinato. Chama de técnicas de interrogatório, técnicas de repressão, mas era isso. Eles aprenderam muito disso com os americanos e aplicaram muito bem aqui no Brasil. Como na Argentina, como no Uruguai, como no Chile, treinados na Escola das Américas. E mesmo depois do período das ditaduras, onde vem as democracias, né, esses países continuaram reféns desse acordo, digamos assim, e continuaram enviando os militares para treinar lá. Não é no mínimo suspeito, galera? Olha só a condição do Brasil, esses últimos exercícios militares, essas coisas suspeitas, e ainda tem, né, o INSEC, né, onde você envia militares para treinar, né, de acordo com as doutrinas dos caras, para intervenção mesmo, né, submundo da coisa. Hoje o INSEC, ele trabalha muito com treinamento de militares, né, naquela condição de combate a insurgentes. Não usam mais o nome específico de contra-insurgência comunista, mas eles estão combatendo, digamos, né, alguns, né, alvos, né, que atuam como, por exemplo, milícias terroristas. Você sabe que o termo terrorista pode ser, né, interpretado de diversas formas, não só na condição clássica, né, de um talibã, por exemplo. Terrorista pode ser alguém que se volta contra o Estado. Até um protesto pode ser considerado, né, uma ação terrorista. E esse governo brasileiro está muito empenhado em transformar isso. Estão até criando uma polícia secreta para atuar contra os perigosos terroristas de esquerda do Brasil. Então hoje eles têm, né, os seus treinamentos voltados para isso. Né, e geralmente são cenários específicos, como eu já adiantei para vocês. Em um desses treinamentos aqui no Brasil, recentemente, né, eles estavam explorando o cenário noturno. Cara, cenário urbano, cenário noturno, né, são cenários específicos para combater milícias, né, que ameaçam o próprio Estado. Não é uma condição de guerra clara.
treinar dentro, né, das cidades, como eu disse, cenários urbanos, e até na condição noturna, com equipamentos e tal, né, a ideia é para combater a massa, tá? Se você não entendeu ainda, para combater o povo, onde o governo tem as maiores dificuldades. Geralmente o governo vai explorar, lógico, as suas vantagens, né? O grande número de pessoas, ou algo do tipo, né? De tropas ao seu lado, bons equipamentos. Eles vão explorar isso. Né? E das poucas vantagens que vai sobrar, né, para o pessoal aqui da insurgência de esquerda, seria explorar o cenário urbano com, né, estratégias de milícias, pequenos grupos que atacam, né, e fogem, né? Além, é claro, de explorar outras vantagens de cenário, como por exemplo os ataques noturnos. E eles já estão preparando seus militares para essas condições, para também suprimir essas vantagens, né, dessas milícias-alvo. Percebe que nada é meio que por acaso? É tudo bem, né, trabalhado, é muito bem específico o negócio todo. O Brasil é refém, né, desse acordo, né, já desde a época do final da ditadura, né, e de lá para cá deve ter enviado aí muitos homens para ser treinados lá. É suspeita a atitude. Mas o governo Bolsonaro superou todos os governos anteriores. Existem alguns países que não enviam mais militares para a Escola das Américas, né, para o INSEC, para treinar lá. Mas o Brasil continua, né, muito empenhado, muito dedicado nesse acordo. E só o Bolsonaro, né, enviou cerca de 40 militares durante a sua gestão. Né, mais de 50% desses militares, cerca de 17, né, ou 20 e poucos militares, ele enviou nesses últimos meses para treinar lá. Ele estava até inspirado, né, achando que ia poder dar um golpe aqui no Brasil e tal. Então ele enviou muitos militares para treinar nessa Escola das Américas com os americanos. Por exemplo, esse INSEC, essa antiga Escola das Américas, formou 7 mercenários, no caso 7 militares, que depois foram para o campo dos mercenários, né, para atuar na operação que invadiu o Haiti e matou o presidente. Naquela outra operação onde eles tentaram pegar o Maduro na Venezuela, também tinham militares, né, na condição de mercenários, que quando eram militares oficialmente foram enviados para essa Escola das Américas. Lá eles são doutrinados, né, passam por uma lavagem cerebral, né, e sabem atuar, mantêm um contato direto, né, com a CIA. Se tornam operantes da CIA, agentes da CIA trabalhando aqui. Então, toda vez que você envia um militar para lá, eles se tornam agentes da CIA, né, com os objetivos e os interesses dos Estados Unidos na cabeça. E é interessante porque você pega, né, o perfil dos enviados para essa Escola das Américas, que se chama agora o INSEC, né, não são militares de alta patente. Né? Até teve um caso, né, onde o general Heleno foi convidado a palestrar lá, depois que ele fez a operação, né, comandada pela CIA indiretamente dentro do Haiti. Lembra que o Brasil passou enviou aquelas tropas de paz para o Haiti, e o general Heleno estava à frente delas. Depois, né, que acaba essa operação, que o Brasil não ficou muito bem visto no mundo, né, da forma como atuou no Haiti, muito repressivo, né, ele vai numa palestra, num evento do INSEC e explica como que operou, como que foi a experiência, né, junto aos interesses norte-americanos. Mas geralmente o perfil dos enviados ao INSEC não são militares de alta patente, são militares de patentes inferiores, né, intermediária, né, para ser mais específico. Você envia um sargento, você envia um tenente, um coronel, por quê? São aqueles militares que atuam diretamente com as tropas. A cúpula militar, um general, por exemplo, não tem contato direto com o soldado raso, com o cabo, com o sargento. Não. Na hierarquia militar, né, os generais não têm contato com a tropa rasa. Quem tem contato direto com esses caras, né, são esses oficiais intermediários. Justamente o perfil de quem é enviado para lá. Por quê? Porque são os caras que vão vir aqui, doutrinados, né, condicionados a treinar essas tropas rasas, já que eles têm um contato direto, né, dentro dos interesses norte-americanos, onde eles passaram pela lavagem cerebral e aprenderam a replicar isso nas suas tropas. Então é muito interessante você observar, né, que a ideia é essa. Enviar um general para lá não tem muita eficiência nesse mundo das conspirações, mas enviar um sargento e preparar o cara para o cara vir aqui e preparar, né, os soldados, né, dentro desse submundo aí dos interesses, cara, é perigoso. E acontece oficialmente. O Brasil envia oficialmente esses caras para serem treinados lá, para se tornar agentes da CIA e replicar os seus ensinamentos, as suas doutrinas aqui para os nossos homens, para os nossos militares. Esse esquema de pegar, né,
agentes, né, treinar, doutrinar, e depois soltar os caras de volta para os seus locais de origem, para os caras treinar as tropas locais, né, acontece, por exemplo, na Guarda Nacional Brasileira. Essa Força Nacional faz isso. Pegam militares específicos aí pelo Brasil inteiro, né, aqueles militares intermediários ali, oficiais intermediários, levam para a Força Nacional, os caras, né, são doutrinados por meses lá, depois voltam, né, para suas bases de origem e repassam essa doutrina para os seus militares, né, subordinados. Então, cara, fica, né, prestando atenção nessas ações do Brasil, né, nesse campo militar aí, principalmente do submundo, porque não é algo tolo, não é algo assim aleatório ou algo isolado, né? Tem um objetivo por trás. Os americanos, sim, sempre estão preparados caso surja a necessidade de uma intervenção militar aqui. Ou operações específicas extraoficiais. Para não se expor muito, né? Ou eles treinam mercenários, como no caso da invasão da Venezuela, para tentar matar o presidente, ou a execução do presidente do Haiti, ou eles criam, né, motins e milícias internas dentro das forças policiais, né, nacionais para sustentar as suas ações, para responder a eles, ainda que indiretamente. O cara tá achando aqui que tá, né, sendo patriota, nacionalista, obedecendo às ordens de um sargento, e esse sargento está obedecendo as ordens da CIA, porque foi treinado lá, foi orientado lá. Então é perigoso, beleza? Espero que você tenha gostado do conteúdo aí. Valeu!